A obrigação foi feita. Podia ter sido mais divertido, né? Podia ter sido mais legal para o torcedor acompanhar Santos e Ceilândia pela Copa do Brasil. Ficou a sensação de que esse time realmente ainda precisa de muita coisa, especialmente pé na forma, porque não dá para dizer que não foram criadas oportunidades. Umas cinco foram criadas no primeiro tempo. E precisou de um lance de bola parada, um escanteio cobrado pelo Lucas Lima para o Joaquim de cabeça abrir o placar. Sem contar o fato de que o João Paulo salvou o Santos antes, né? Uma bola perigosa na área também. Então, assim, classificou, ganhou, foi legal para o pessoal que esteve no estádio, que sofreu para entrar no estádio, mas o torcedor estava empolgado, né? Já queria outra goleada para ir com o psicológico lá em cima no clássico contra o Corinthians. Não aconteceu. Eu vou aproveitar o jogo da Copa do Brasil contra o Ceilândia para fazer algumas considerações educativas. Algumas considerações que eu acho que são importantes e que diretoria, comissão técnica e até, quem sabe, os próprios jogadores deveriam levar em consideração, deveriam pensar sobre. Porque, vamos combinar, não tem como o Santos jogar contra o Ceilândia e apresentar um futebol tão pobrezinho como apresentou. E falaram quem teve no jogo lá no estádio, como o Leonardo Henrique, que é membro do canal, que o gramado estava pesado porque choveu lá à tarde e tal. Entendo tudo isso. Mas não dá para acontecer o que aconteceu, especialmente no primeiro tempo, tá bom? Então nós vamos a partir de agora no pós-jogo, no resultado 1-0 Santos e Ceilândia, Copa do Brasil aqui no Canal 10. Fala pessoal, tudo certo? De volta para mais um conteúdo por aqui, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, Peter Leandro e Dani Haddad. Também a Exatec Informática, na Senador Feijó 686, Sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 3020 1877. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Se você está chegando agora aqui ao canal 10, peço para que se inscreva, ative as notificações, deixa o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Rapidamente aqui uma informação, como eu disse, o Leonardo Henrique, membro do canal, esteve no jogo. Era quase 30 minutos quando ele entrou no estádio, né? E havia uma boa presença de torcedores do Santos. Eu realmente não entendo como numa praça esportiva, onde há uma quantidade pré-determinada de locais disponíveis e concomitantemente a proporção de ingressos vendidos é para esses locais, a polícia embaça a entrada dos torcedores meia hora depois do jogo ter começado. Lamentável que isso tenha acontecido. O Leonardo me mandou vídeos, eu publiquei no Twitter, postei no Twitter, e depois eles conseguindo entrar, primeiro com o problema, eles do lado de fora esperando, e depois quando eles conseguiram entrar para ver o jogo. Então, lamentável, a Copa do Brasil tem umas coisas que são meio varzianas ainda, né? Não tinha VAR e tal, não é nem varzinho, não tem nada a ver, mas enfim. O torcedor segue sendo muito maltratado. E em relação ao time, assim, me causa estranheza, espanto realmente. O Santos não tem jogada ensaiada, né? Uma coisa assim surreal. Você vê aquela troca de passe para lá, para cá e tal, e gira e toca, mas você não vê nada assim de gol de escanteio, bola parada. O Lucas Lima bateu bem. Aliás, o Lucas Lima distribuiu passes no primeiro tempo e a rapaziada não acompanhou, né? Especialmente o Ângelo. E a questão educativa a qual eu me refiro para este vídeo é exatamente sobre o Ângelo. Ele passou por muita coisa nessa temporada, além de ter perdido o avô, e esse impacto psicológico para ele eu sei que foi pesado, porque o avô morava com ele, inclusive. Teve aquele problema com a torcida, né?
o time não vive uma fase esplendorosa e ele é cobrado para ser um jogador como o Neymar, como o Robinho, como o Rodrigo. Eu acho que ele se cobra por isso, de querer mostrar mais, mas claramente o Ângelo não está sendo trabalhado da forma como deveria. Porque assim, ele já tem 18 anos e ele enfrentou Ceilândia e Portuguesa e ele não conseguiu levar vantagem em cima da marcação do adversário, dos adversários, times fracos. O Ângelo não conseguiu, né? Ele finalizou uma bola bem fraquinha no primeiro tempo, depois num contra-ataque, uma bola que acho que foi o Lucas Lima que meteu, ele chutou, trouxe para dentro, bateu com a perna boa, chutou todo torto. Mas o pior foi o lance do começo da partida, que é, desculpa, inadmissível. O jogador podia ter 15 anos. Não pode perder um gol daquele. Não pode perder um gol. Perder um gol daquele é dar margem para os comentários que vão vir aqui na sequência do canal, dizendo que eu passo pano pro Ângelo, dizendo aquela frase, 100 e tantos jogos e 3 gols. Aí fica difícil segurar a avalanche de críticas, Ângelo. Fica difícil, você não pode perder um gol daquele. Se é numa partida extremamente decisiva ou contra um adversário mais forte, faria uma falta enorme. Você não pode sair na cara do goleiro a bola no teu pé bom, você colocar tudo torto daquele jeito, a bola para o espaço sideral. A bola do Mendonça que ele colocou para o espaço sideral foi mais difícil, né? Porque ela veio mais alto e tal. Aí teve o lance do Marcos Leonardo, teve a falta que o Marcos Leonardo cobrou, o goleiro espalmou a bola, bateu na trave, mas aquele teu lance lá não dava para perder, Ângelo. E por que o Ângelo está jogando? A questão é essa. Porque não tem ninguém melhor? Quem é que pode fazer aquela ponta direita ali? É o Lucas Braga? O Daniel Ruiz pode jogar ali? Pode mudar o sistema? O Miguelito não vai jogar nunca, era para ele ter entrado nesse jogo aí, era para ele ter viajado, né? Ele não vai entrar nunca, porque ele pode fazer aquele lado direito também, né? Enfim, eu acho que a direção do Santos e a comissão técnica têm cometido um equívoco muito grande. O Ângelo está sendo queimado jogo a jogo, mesmo nas vitórias. Ele é substituído, ele não joga bem, ele tem um ou outro lance que ele é participativo. Contra a Portuguesa ele participou de 2 gols, ele rouba uma bola num gol e no outro ele dá o tapa para o Marcos Leonardo sair da direita e cruzar, mas é muito pouco. No 1 contra 1, quando é preciso mostrar a habilidade que ele tem, ele não está conseguindo. Ou é porque ele fisicamente não está pronto, ele não tem potência para chutar. Ele não tem força para chutar, nem direção. Eu sei que os fisiologistas proíbem os jogadores de ficar treinando muita finalização, cobrança de falta e tal, mas assim, esse rapaz precisa ter um trabalho específico. E se for necessário, que ele seja retirado do time, que ele possa entrar quando o adversário já estiver mais cansado, mais desgastado e ele com mais fôlego, poder ser alguém que entre e dê uma opção diferente para o treinador, né? Se o Soteldo tivesse aí, hoje, certamente o Mendonça, apesar de todas as dificuldades que ele apresenta com a bola, ele jogaria, e o Soteldo também. E eu falo isso com dor no coração porque eu defendo o Ângelo, eu defendo os meninos, mas eu acho que o planejamento para ele é muito mal feito. Ele não está conseguindo se sobressair em jogos contra adversários tecnicamente muito inferiores, em boas condições de resolver os jogos, né? A Portuguesa teve um a menos em campo na partida do Campeonato Paulista durante um período razoável. Ele não conseguiu ir bem. Não estou dizendo que o Santos jogou mal hoje por causa do Ângelo, é que eu estou pegando esse exemplo porque eu não posso brigar com o que eu vejo. E eu especialmente me acho no direito de fazer isso porque sou, repito, defensor do Ângelo. Acho que ele é muito perseguido, eu acho que o ódio em relação a ele é desproporcional, não existe isso que parte da torcida do Santos faz. Mas a direção e a comissão técnica estão dando pano para manga. Estão criando pelo em ovo. Estão arrumando sarna para se coçar, como dizia minha avó, né? Tirá-lo contra o Corinthians, eu não sei se vai acontecer, não sei se eles vão ter, né, essa percepção.
Mas talvez por uma justificativa tática e tal, pudesse acontecer. Se ele for mal de novo, não sei o que a torcida pode aprontar em termos de protesto. Claro que também pode acontecer ser um dia especial e eu torço para isso. Torço verdadeiramente. Saiba, Ângelo, torço verdadeiramente para isso. Que você faça um jogo, se você jogar contra o Corinthians, que você use o seu talento e que possa ser um turning point na sua carreira. Mas olhando por um viés um pouco mais cauteloso, não sei se vai acontecer. Então, esse é um aspecto educativo do que eu vi do jogo contra o Ceilândia. O outro é a questão coletiva, né? Eu sei que o Odair reclama que não tem tempo, mas ele repetiu o time. Ele repetiu o time contra um adversário inferior e o time foi pior do que contra a Portuguesa. Ah, mas olha, na Vila o gramado é bom, a finalização é boa e tal, o gramado estava ruim. Ok, mas não dá para você precisar de um gol de bola parada. Não estou cornetando, não estou reclamando, porque eu sei que tem gente dos dois tipos que vem aqui comentar no canal, gente que queria que eu tivesse descendo a lenha porque o Santos não amassou o Ceilândia, e gente também que vai reclamar porque vão dizer, tá, ganhou, o que interessa é isso, classificou. Estou tentando fazer uma análise ponderada, sem extremismo, sem cornetar o time porque não deu uma goleada e sem achar que está tudo bem porque a classificação veio. O Odair, ele precisa, a essa altura já, contra esse tipo de adversário, mostrar um pouco mais de variação, né? Quando sai o Dodi, entra o Balieiro, poxa, não dava para ter levado o Balão, por exemplo. O Camacho renovou o contrato para quê? Ele retrancou, reforçou o time. Aí pôs o Lucas Barbosa, pôs o Ivonei e não pôs o Daniel Ruiz. Por que, que não pôs o Daniel Ruiz? O rapaz não precisa começar a conhecer o futebol brasileiro? Como é que ele vai conhecer o futebol brasileiro se ele não jogar? Ele estava no banco, ele podia ter jogado. Por que, que não jogou? Né? Enfim, é, é, vamos ver o que, que vai acontecer domingo. Né? E na sequência do campeonato. Porque se o Santos classificar no Paulista e ganhar um fôlego e tal, talvez a situação mude de figura. Mas se o Santos não classificar, o trabalho do Odair vai ser muito questionado, inclusive ao ponto de revisão. O presidente já disse que não vai mudar, o Falcão, pelo que já deu a entender, se mudar ele vai junto. Mas podia ter sido um pouquinho mais divertido o jogo para o torcedor. Menos mal que para quem esteve lá no estádio foi uma oportunidade de ver o Santos lá em Taguatinga, no Cerejão, como eu citei aqui o Leonardo e toda aquela galera que foi no jogo, foi uma oportunidade para as pessoas que pouco veem o Santos, pelo menos assistirem o time ganhar a partida, porque a pior coisa, o cara paga o ingresso, né? Chegar lá, demora 200 anos para o Santos jogar lá naquele pedaço, e aí você não ganha o jogo. Então, fico feliz pelo torcedor que foi ao estádio para ver o Santos de perto, que não acontece sempre em alguns lugares do Brasil, e o time ganhou. Classificou, né? Importante que se diga. Aqui o Globoesporte.com diz que o Santos já havia recebido 1.400.000 da CBF, agora com a vaga assegurada na sequência da competição, tem um novo pagamento na ordem de 1.700.000 reais. É um dinheirinho que entra. E aí na próxima fase o Santos vai enfrentar uma equipe do Nordeste. Adversário do Peixe na sequência da Copa do Brasil sairá do vencedor do confronto entre Iguatu do Ceará e América do Rio Grande do Norte. O Iguatu eu não conheço, o América é um time mais tradicional que nós já enfrentamos algumas vezes. O jogo será disputado no próximo dia 2 de março, uma quinta-feira. A CBF não definiu as datas, não confirmou, né? Mas os jogos devem acontecer nos dias 8 e 15 de março. Ou seja, se o Santos continuar no Campeonato Paulista, tem essas datas aqui no meio da competição. Se não passar, vai ter esses dois jogos para cumprir pela Copa do Brasil, porque aí já muda, né?
entre os dias 8 e 15, é um jogo só? Agora eu estou em dúvida, depois eu tiro essa dúvida, se vai ser um jogo só, mas 8 e 15, ou 8 ou 15, uma dessas duas datas, tá certo? Acho que é um jogo só ainda, vamos ver. Mas acho que cai a questão do empate, né? Da vantagem do empate que o Santos até tinha, aí vai para os pênaltis se empatar de novo. Então, meus caros, chegou a áudio aqui da coletiva do Odair e tal. Eu vou ouvir com calma e depois eu trago para vocês aqui. Não vou botar agora, já estamos com 15 minutos de vídeo. Vamos na sequência, tá certo? Então é isso, o Santos ganhou, não empolgou. No grupo dos membros do canal lá no WhatsApp estava uma reclamação só de bacana, mais um bom jogo do Lucas Lima, que bateu o escanteio, mas que distribuiu bons passes, e também o Joaquim fazendo o primeiro gol com a camisa do Santos. Aliás, fazia tempo, né, que a gente esperava um gol, né? Teve aquele gol do Bauer, mas é bem verdade, mas já estava 3-0 para o Palmeiras. Palmeiras? São Paulo. Palmeiras. O São Paulo foi o Juan de pênalti. Uma bola parada, né? A gente sempre sofre com isso, pelo menos no escanteio lá o Santos bateu e conseguiu fazer o gol, tá certo? Uma notícia para fechar aqui, que já está rodando nos sites de notícia, o Santos está acertando o empréstimo do Pirani para o Fluminense até o final da temporada com salários pagos pelo clube carioca. Pedido do Fernando Diniz. Deve ir com o valor fixado, né? Obviamente, porque se o Santos gosta desse tipo de negócio, o Fluminense também gosta. O Diniz, ele gosta do Pirani, vai tentar potencializar o jogador e, dependendo do que acontecer, o Santos vende o atleta e fica com uma grana aí, né? Vamos ver. Ou então ele volta de novo, tá certo? Então é isso, ganhou, segunda vitória seguida na temporada, fato raro nas últimas temporadas. O Santos está classificado para a sequência da Copa do Brasil, mas fica aqui o alerta, né? Além da nossa zaga, que de vez em quando dá um susto, né? Os nossos atacantes precisam pôr o pé na forma, o Odair precisa dar uma outra afinada nessa equipe para que ela seja mais efetiva. E a história do Ângelo, que realmente é lamentável ter que dizer isso, mas é preciso rever como esse rapaz está sendo trabalhado, porque o Santos poderá perder um talento e perder dinheiro também, tá certo? Educativo, vídeo educativo, sem ódio, sem rancor, sem cuspir sangue, sem cuspir fogo, pelo bem do peixe, tá certo? Falei aqui também em nome de Cicobi Unimaes Metropolitana, sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 87, na Vila Matias, telefone 13-3229-8855, tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Vou ficando por aqui, obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.